A prova oral só dá na Antena 3. Sim, é uma rádio tão amiga e tão bonita. E do estúdio vê-se o Alentejo. A prova oral é um programa tão bonito e tão complexo. Seja qual for o seu tema, a conversa e a conversa puxa sempre para o sexo. O sexo, o sexo, o sexo, o sexo. Sexo, olha, que é isso. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. Prazer carnal, querem te afastar do amor como sinal de chama e chuva, enxofre e sal, que sacode a fera em fúria animal. Mas apesar de toda essa vergonha, com ele ainda a alma sonha, fiar a renda cuja lenda Deus há de cifrar. Fiar a renda lenda, será Deus quem decifrar. É quase um vintém quando a faísca vem, só depois a tempestade arrebenta o cais e arrebenta mais, pois o amor é a coisa mais linda quando o vento traz, pois o amor é a coisa mais linda quando o vento traz. Prazer carnal, Se a mulher cultiva essa vibração, querem te afastar do amor até como sinal se no casamento da paixão de chama e chuva, enxofre e sal, será desvairada, possessa e meretriz, sacode a fera em fúria animal. uma louca varrida e sem juiz. Mas apesar de toda essa vergonha, com ele ainda a alma sonha, fiar a renda cuja lenda Deus há de cifrar. Fiar a renda lenda, será Deus quem decifrar. É quase um vintém Céu tão grande o céu, quando a faísca vem,
estrelas que são de ninguém, Só depois a tempestade, mas que são minhas. arrebenta o cais, E de você também, e arrebenta mais sobre você também. Pois o amor é a coisa mais linda quando o vento traz. Pois o amor é a coisa mais linda quando o vento traz. quando o vento Quando o vento traz. Quando o vento Chega o verão e vem o calor, é tempo de férias. Eu bem queria ir ao Havaí, mas estou na miséria. Mas nem tudo é mau se passarmos o verão em Portugal. Porque o Alvin vai levar-nos ao céu na prova oral. Vai! Pois vai, o que é que foi? E pronto, estamos de regresso. Bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Ontem, se bem repararam, atingimos participações a um nível estratosférico. O tema era demasiado polémico. Falávamos de direitos de autor no programa. Obviamente que não foi um tema nada consensual. Pela primeira vez o admitimos. Vamos fazer uma terceira edição ainda sobre esse tema. Vamos pôr em confronto as pessoas em defesa dos direitos de autor e também as outras pessoas que de certo modo defendem uma maior liberdade de edição e se calhar estão um pouco contra os direitos de autor. Bom, enfim, vai ser uma terceira edição que vai resolver de uma vez por todas. Bem, mesmo que não se resolva, não iremos fazer outra, mas a terceira será de vez. Hoje muito nos honra termos aqui Tom Zé. Foi feito um esforço para o trazer. Tom Zé está em Viseu. Amanhã vai dar um concerto no Teatro Viriato. Depois, 2 dias depois, na verdade, no sábado, vai estar no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Penso que serão estes os 2 únicos concertos de Tom Zé. Tom Zé regressa porque é um artista que muito apreciamos. É verdade. E já agora posso-vos revelar que me foi hoje garantida a presença na Prova Oral também de um seu compatriota. Jô Soares virá à Prova Oral. Em grande. Um programa cada vez mais internacional. Agora vamos falar com Tom Zé. Isso sim interessa. Vamos tentar perceber se eles já nos estarão a ouvir, se entendem tudo aquilo que dizemos, se ouvem em boas condições. Exatamente. Vamos tentar então perceber se neste momento já estarão todas as pessoas reunidas para fazerem connosco esta emissão que vai falar sobre Tom Zé, mas não só, também sobre o Teatro Viriato, que muito Claro. tem feito pela programação cultural em Viseu. Eu começo por cumprimentar a todos aqueles que estão no estúdio. Olá. Olá, e possivelmente devem estar a responder e eu não estou a ouvir. Possivelmente devem estar a tentar a fazer um esforço nesse Afinal de sentido. contas, Deixem- conhece Alfredo Sousa. Não é nada disto. Isto era uma senhora a dizer um noticiário. Eu penso que esta será aliás, este será o canal indicado para os cumprimentarmos. Eu relembro que em Viseu, no estúdio de Viseu, estarão Tom Zé e também algumas figuras ligadas ao Teatro Viriato. Eu peço que, se me estiverem a ouvir neste momento, Façam um sinal. que façam
que faça um sinal de preferência verbal, que seria muito interessante. Bom, enquanto isso... Viseu escuto, não é? Viseu, estamos à escuta. Xana Coelho apressa-se a tentar... pontuação. Sim. Xana Coelho apressa-se a resolver este impasse. Eu sinto aqui qualquer coisa. Sinto aqui um som. Sim, eu sinto. Pois, estou a ouvir um alô ao vivo, mas possivelmente. Estou a ouvir muito longe, de facto. Estamos a perceber, nós e todos, mas esta ligação não está. Não está nas melhores condições. Não está, não. É Tom Zé que está falando. Olá, Maravilha. Tom Zé. Mesmo com estas péssimas condições. Conseguimos perceber isso, que já não está mal. Mas vamos ter. Bom, aliás, eu até vou tirar. Eu vou tirar a música, Tom Zé, repara. Nós, sim, vamos ajudando. Tom Zé. Bom, ok. Então eles vão seguramente resolver este problema, porque caso contrário vai ser quase impossível fazermos esta entrevista. Tom Zé, mas tenho a certeza, sabes que Tom Zé, Portugal é o país onde nós sempre desenrascamos as coisas. Claro, e vamos estabelecer. É uma coisa muito portuguesa. De resto, eu acho que os brasileiros também são muito assim, não é? O termo desenrasca diz-te alguma coisa, Tom Zé? Agora deixamos de ouvir. Agora sim, já não está a ouvir. Eu acho que é um problema mesmo. Agora eu estou no microfone que parece melhor para vocês. Atenção que eu acho que algo vai acontecer. Sim, agora chegou. Agora sim. Então Zé. Agora chegou. É totalmente diferente. Há uma mudança, eu não sei o que é que. Devia haver um botão. Há sempre um botão, não é? Botão. Essa voz feminina que está junto de você, como é o nome dela? É da Kátia. Kátia. Bravos, querido. Agora parece que estamos nos ouvindo, agora não é? Sim, agora sim. Nas perfeitas condições, Tom Zé. Então Zé, antes de tudo, obrigado por teres vindo de novo. Eu não sei se te recordas da primeira vez que visitaste o nosso programa. Possivelmente não, são tantas as entrevistas, mas a verdade é que é a segunda vez que és nosso convidado. Não é a primeira vez que estás em Portugal. Eu não faço ideia de quantas vezes é que já terás vindo. Eu estive naquele festival enorme, naquela Praça Sony com 20 mil pessoas. Depois estive 2 vezes ou 3 mais. Desta vez vais visitar o Teatro Viriato, aí em Viseu. É possivelmente a primeira vez, aí sim. Isso sim, primeira vez. Ok, e depois no sábado Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, verdade? Perfeitamente. É isso. E depois vais embora? Depois, eu infelizmente tenho que ir embora porque Viseu parecia tão agradável que eu disse para minha mulher, para a Neuza, por que a gente não mora aqui? É assim tão bom. Depois, mas da outra vez que nós ficamos algum tempo em Aveiros, que o Vasco, Aveiro, o Vasco Sacramento nos deixou lá, eu também disse a mesma coisa, então. Basicamente és um vendido, Tom Zé. Isto é, Portugal. Em quantos países é que já viveste? Sempre no Brasil? Nunca te apeteceu mudar para de uma forma definitiva? Isto é, serias incapaz de abandonar o Brasil? Não, eu creio que nós não seríamos incapazes. É claro que minha mulher vai se queixar muito de que qualquer mudança fica sempre nas costas da mulher. Mas o ano passado nós chegamos a conversar com o Vasco Sacramento sobre a possibilidade de morar em Portugal. Ele... Nessa altura devias querer morar em Aveiro, na Praia da Barra, não? Não sei. Não sei se seria Aveiro, mas nós falamos com ele e ele mostrou muito carinho, muito boa vontade, muita alegria e tal. E sinceramente fica aqui o convite, então, Zé, quando quiseres viver em Portugal, eu penso que toda a gente te irá acolher. Há um quartinho. Olha, quando no Brasil, há 10 anos atrás, começou aquela coisa de mensalão, aquela coisa terrível que apareceu no PT, aquele partido que a gente tinha tanta esperança, e ainda tem. Um amigo meu se mudou, o dentista, como chama ele? O Tony se mudou, um dentista tão competente que fez exame aqui, agora ensina aqui e mora perto do porto.
Em Espinho, moro em Espinho. Espinho, sim. É. Então, Zé, eu não sei se tu já reparaste, mas durante. Não, ainda em relativa à tua possibilidade de vir para Portugal, deixa-me dizer-te que já naturalizamos outros brasileiros. É verdade. Estou-me a lembrar de alguns. O Deco. O Pepe. O Pepe, dois brasileiros que já são portugueses, portanto, nós rapidamente naturalizamos. Só temos é que te inscrever numa seleção nacional qualquer e isso rapidamente se trata. Nem portanto, que seja de ping-pong ou picolino, como é que é? Tudo. O que for necessário, nós faremos. Agora, então, Zé, durante os poucos minutos que falaste, já é a terceira vez que referes a tua mulher. E eu tinha uma pergunta para te fazer sobre ela. Aliás, eu acho que é justíssima a homenagem e o grau de dependência que tu tens em relação à tua mulher, porque basicamente a Neuza. É assim que ela se chama. A Neuza trata de toda a tua vida, ou não? Sim, trata de toda a minha vida. A Neuza começou a trabalhar comigo há uns 20 anos, né, filha? Há uns 20 anos. Há uns 20 anos. Como é que se encontraram? Nós nos encontramos no Dia de Reis. Há 40 anos. Há 40 anos. 40 anos. Há 40 e quem é que deu o primeiro passo? Foste tu, então? Sim, é claro que geralmente na nossa civilização, se disser que não fui eu, fica um acanhamento para ela. Mas então era dia de Reis, era dia 6 de janeiro Isso. E o que aconteceu? Eu estava no Teatro de Arena, aquele teatro que o Augusto Boal dirigia, aquele famoso teatro que era uma verdadeira força armada contra a ditadura nos anos 70, 80. E ela foi me entrevistar para uma revista de letras. O Jornal de Letras do Rio de Janeiro. Isso é um clássico. Também acontece aqui em Portugal. Sim. Exato. É verdade, há muitas jornalistas que depois se envolvem com músicos. E ainda bem, digo eu. Pois é. Ficam pelo beicinho. Mas é curioso porque a importância da tua mulher é grande. Porque é ela que trata de toda a tua vida. Bom, mas isso é só uma parte da importância. Lá em casa eu sou analfabeto, ela é a pessoa que conhece o mundo, as coisas, que é também uma relação rara, né? Eu sou analfabeto da casa. Ela exerceu durante muitos anos a atividade de jornalista ou ainda exerce? Atividades? Jornalística não era uma coisa paralela. Eu trabalhava para ganhar direito, eu precisava ganhar bem para manter a casa na época. Sim. Jornalista nem sempre isso acontece e não trabalho não como jornalista. E fazes bem. Não, fazes bem, é uma opção. Deixa-me já agora cumprimentar as pessoas do Teatro Viriato que sei que também estão convosco. Olá. Olá, Alvin. Olá, eu não sei agora... É a Marisa que está a falar. Olá, Marisa, tudo bem? Tudo bem. Antes mesmo de continuarmos com a entrevista com o Tom Zé, eu acho que é bastante justo dizer que o Teatro Viriato tem feito muito por Viseu. Eu conheço o teatro e acho que é imponente a sua forma física e sobretudo a programação que tem dado ao longo dos anos. Há quantos anos é que existe o Teatro Viriato? O Teatro Viriato comemorou 10 anos de programação regular precisamente o ano passado, o ano que terminou agora. Olha, esta vinda do Tom Zé é só uma das coisas que vão fazer este ano. O que é que destacas mais depois do Tom Zé? Bem, é difícil, para nós é sempre um bocadinho difícil destacar a programação do teatro. Até pode ser injusto, não é? Até pode ser injusto, exatamente. Sim. Mas de facto... Nós, este trimestre, temos uma programação, mais uma vez, que é uma programação que tenta abranger várias áreas e várias disciplinas artísticas, uma programação do nosso diretor artístico, Paulo Ribeiro, e é uma programação que abre precisamente a grande abertura com o concerto da manhã, às 21h30, do Tom Zé, precisamente, e há depois também outras figuras que vão passar pelo teatro, como o José Pedro Gomes, com a peça Vai-se Andando, Eunice Munhoz com o Ano do Pensamento Mágico. Temos também uma peça de novo circo com uma companhia que traz um espetáculo intitulado Le Jardin, que tem sido uma peça aclamada por toda a Europa, e além disso temos também algumas peças de artistas residentes em Viseu que se foram fixando fruto das sinergias da companhia Paulo Ribeiro, que é a companhia residente do Teatro Viriato, e também do próprio Teatro Viriato, e temos já no sábado Pinóquio, uma estreia, uma peça de teatro, e Pinóquio? Em março, exatamente, Pinóquio, e em março Mulher Mundo. Muito bem. Olha, obrigado, Marisa. Continuamos com a entrevista de Tom Zé. Depois no final falamos mais contigo. Mas de facto, Tom Zé é a grande vedeta do dia de hoje. Se bem que eu acho que tu és um pouco
contra esse estilo. Não és nada vedeta, Tom Zé. É reconhecida a tua humildade e, sobretudo, a forma como tu amas profundamente a vida, o amor que tens pelo conhecimento e também pelas pessoas que te rodeiam e que não te rodeiam. Isto é um bocado verdade, ou não? Bom, eu espero que você esteja dizendo a verdade. Você não é estava mentindo. Você não é mentiroso. Sim, mas é verdade. Isso é conhecido. Bom, na verdade, eu sou o mais português dos brasileiros. Não só por causa de uma questão de coincidência, eu nasci numa região que os autores de importância, o Euclides da Cunha, o historiador Pedro Taques, que os paulistas têm tanto ódio dele que botaram o nome dele numa ruazinha de 100 metros e uma estrada chechelenta lá no litoral sul. Isso por quê? Porque ele diz que o paulista que conservou a estirpe do espírito moral mais acirradamente foi o nordestino. Ora, ser nordestino em São Paulo é motivo de chalaça, de brincadeira, de ser aquele que dá fora, que faz coisas erradas e tal. E de repente aparece um historiador para dizer que nós somos a mais conservadora estirpe das boas qualidades do paulista. Ficaram com a raiva dele incrível, se vingaram com as homenagens. Já agora, Tom Zé, uma vez disseste que estás sempre a ouvir música na tua cabeça. Neste momento estás a ouvir alguma música? Bom, tudo pode, é claro, o tempo todo. Como eu não moro no planeta Marte, eu faço música sobre o planeta Terra e não trabalho para o espírito. Como é que eu falo bem? Não trabalho para o contemplativo. Trabalho para o cognitivo das plateias. Então, uma da maneira de me ligar é sempre, por exemplo, aqui em Viseu, já descobri duas coisas axiais para meu show de amanhã. Tem uma loja bem da frente do hotel chamada Garota de Ipanema. Pode deixar. Chamada Ipanema, que deve vender coisas para praia, que agora o dono está indo quase à falência. E logo a seguir tem um restaurante Copacabana. Ora, eu que sou morador de São Paulo, todo o disco que eu apresento aqui amanhã, que é o Estudando a Bossa, o tempo em todo se refere à paisagem carioca onde a Bossa Nova nasceu, não é? Tu tens outro disco, aliás, que se chama Estudando o Pagode. Correto. Quando se fala nas coisas mais viscerais do Brasil, nas coisas mais enraizadas do espírito brasileiro, está imediatamente se falando em Portugal. Quando se fala no tropicalismo, por exemplo, o tropicalismo não tem nada a ver com Oswald de Andrade nem com o rock internacional. O tropicalismo tem a ver com a educação moçárabe que eu, Caetano, Gil, Torquato Neto, Glauber Rocha, todo mundo que nasceu no Nordeste recebeu quando criança, queira ou não queira. A concepção de mundo, a cosmogonia, todas essas coisas foram plantadas lá pelo espírito português, depois de 9 anos de dominação árabe, o espírito português que chegou lá com essa carga de cultura, que você sabe, os árabes eram muito interessados por cultura, infelizmente eram dominadores, podiam ser simplesmente visitantes, que diabo. Já agora, Tom Zé, falaste aí em 2 nomes muito importantes, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso. Em relação ao estúdio, mas já fizeste as pazes com o Caetano Veloso? Sim, nós começamos todos juntos. Essa história do tropicalismo foi um grupo, nós éramos estudantes em Salvador. Eles eram artistas muito sofisticados, faziam bossa nova, que era o que estava na moda nos anos 60, quando nós nos encontramos. A bossa nova tinha sido lançada em 58. E eu era uma espécie de bárbaro, de visigodo, de godo ou visigodo, que, como um Aníbal, estava invadindo e destruindo o Império Romano, que era a coisa da bossa nova. Depois nós viemos a descobrir que eu fazia só ao contrário, pelo fato de não ter aquela finura. Educação eu tinha, eu estudava numa escola de música extremamente sofisticada, que era um braço direito da escola de Viena, que até o princípio do século dominou a música europeia, e que lá no Brasil teve uma continuação graças a Kohlreuter, que foi um alemão que fundou essa escola
e que mantinha lá os melhores professores do mundo, num país pobre, numa cidade pobre, graças a um reitor chamado Edgar Santos, que transformou a Universidade da Bahia numa coisa que até hoje reverbera em Salvador. Então, Zé, tu és conhecido por seres alguém muito experimental. Talvez algumas das pessoas que estão a ouvir esta emissão não o saibam, mas tu tens alguns dons, o dom verbal, como de resto podem confirmar, mas também o dom de construir instrumentos. Aliás, é público que numa fase da tua vida construíste uma orquestra de buzinas. Eu penso que é assim. Correto, isso. Uma orquestra de buzinas. Em 1978 eu botei em cima do palco um sampler que não tinha naturalmente esse nome, que se chamava Fonte de Hertz, e 2 anos depois um jornalista de São Paulo ligou para mim e disse: olha, Tom Zé, aquele instrumento que você botou no palco em tal lugar e tal, foi inventado, chama-se sampler. Fantástico. Já agora eu tenho de fazer esta pergunta. Ontem tivemos aqui um programa muito polémico e nada consensual, aliás, como tudo que é polémico. A verdade é que falávamos sobre direitos de autor, as opiniões dividiram-se. Agora, um pouco a propósito, tens um disco que se chama Jogos de Armar, que tinha, curiosamente, algumas músicas em pistas separadas para cada uma das pessoas que comprasse esse disco, compor as suas próprias músicas e fazer delas, das músicas de Tom Zé, outras músicas. Pegar na bateria, fazer uma música com aquela bateria. Tu legitimavas, de certa forma, que as pessoas pudessem pegar nos teus temas e fizessem outros. Sim, porque desde que esgotou as capacidades de combinação da escala diatônica do Papa Gregório IV, que nós todos vivemos fazendo plágios, uma espécie de arrastão. Arrastão é um nome muito brasileiro, eu preciso ter cuidado para não falar. Nós vivemos fazendo plágio desde que as combinações da escala de 7 graus do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó se esgotaram. Mas no disco que você se refere, eu, além de botar a concepção que eu tive dos números, eu botei um outro CD onde tinha só os temas e que todas as pessoas podiam fazer as combinações que quisessem. Tanto que o ano passado, por exemplo, tem um disco americano de um produtor até famoso, com um artista que estava sendo lançada com a base de Jimi Hendrix. E assim tem teses universitárias, tem milhões de compositores novos que trabalham, todo dia eu recebo alguma coisa, e isso até hoje, essa coisa de provocar de provocar, assim, como é que eu chamo isso, Neuza? É que a gente tem que lembrar tanta coisa de repente. Eu fiz um disco chamado Defeito de Fabricação, onde eu trabalho só com plágio. Com plágio e combinações, que eu digo que terminou a fase do autor no planeta Terra e está começando a fase que eu inauguro no disco de 1998 chamado Com Defeito de Fabricação, a fase da plágio combinação. Olha, então Zé, temos alguns ouvintes, algumas mensagens também a chegarem através do nosso blog. Eu não sei como é que será a tua relação com a internet, mas vamos ter aqui o primeiro ouvinte de hoje, é o Manuel. Pedimos a ele que diminua drasticamente o volume do rádio para que o possamos ouvir em boas condições. Temos também o Miguel Menezes de Coimbra, mas o primeiro é mesmo o Manuel. É artista, assume-se. Olá, Manuel. És artista. Olha, bom, caiu a linha, não é? Caiu, mas temos o Miguel Menezes, não é artista, é estudante e é de Coimbra. Olá. Olá, viva. Olá, Miguel. Olá. Antes de mais, uma saudação ao Vim, à Cátia Simão, aos membros do Teatro Viriato e, claro, uma especial saudação ao Tom Zé, que muito aprecio e que tenho em enorme estima. Manuel. Miguel, nesse caso. Miguel. Manuel. Miguel, querido. Antes de mais, é um prazer ter do outro lado o Tom Zé, visto que aprecio imenso as qualidades artísticas dele, acima de tudo no que tem que ver com o uso e experimentação da língua, portanto, Camões, a portuguesa, visto que em termos de jogos linguísticos sempre muito aproximei à poesia gráfica e visual que os brasileiros na década de 30 e 40 muito exploraram. E depois, claro está, a par do tropicalismo, que sempre eu achei dos autores mais... os concretos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos. Aliás, no Jimi Hendrix nota-se perfeitamente, digamos... Isso.
Perfeito. influência. E eu acho isso fantástico, acho que é das experiências em termos de música que vai influenciar toda a gramática futura do que foi, portanto, o pop rock americano e tudo mais. Enfim. Olha, já agora tens alguma pergunta para o Tom Zé? Aproveita. Uma pergunta? Sim. Como é que vê esta distância de uns 35 ou 40 anos, portanto, o movimento tropical completamente apropriado pelo mainstream, artistas como o Beck e outros afins a dizerem que foram, digamos, dos movimentos mais impulsionadores da música e da cultura popular. Como é que o vê esta distância, digamos, artistas que na altura estavam, digamos, ao mesmo, digamos, a serem catapultados ao mesmo tempo, como o Caetano, que hoje é outra figura. Como é que vê o movimento a essa distância? Percebeste a pergunta, então, Zé? Olha, tem uma coisa no eixo desse negócio. Eu, há cerca de anos atrás, tropecei na observação de que o tropicalismo tinha muito mais a ver com a presença da cabeça portuguesa que no Nordeste se ficou embolsada durante 4 séculos, formando esse tipo, essa primeira sub-raça brasileira que eu represento, que é o caboclo, e principalmente esse tipo de cabeça. Eu quero dizer que o que aconteceu com nossas preceptoras babás, que ensinavam tudo que em Portugal, foi desde, olha, vou contar só um detalhe a você, querido Miguel. Querido Miguel, por exemplo, em minha terra não corre uma gota d'água. O único rio que tem lá em Irará chama-se Rio Seco, porque só corre quando chove. Pois lá nós temos uma dança dramática chamada chegança, em que astrolábios, quadrante, sextante, velame, madeirame, toda essa linguagem que fez Portugal dominar o mundo durante algum tempo, toda essa linguagem é recitada como se fosse do espírito da cidade. Imagine uma cidade que não corre uma gota d'água, as pessoas se reúnem para fazer uma dança dramática chamada chegança, e cuja o objetivo como é que fala performance. Da performance é expulsar o incréu, expulsar o árabe, expulsar o que não é cristão. Imagine como está isso plantado no nosso povo. Entendeu? E foi isso que fez o tropicalismo. O que fez o tropicalismo não foi o rock internacional, foi você ser educado primeiro numa concepção de mundo cosmogônica, como eu falei agora, e depois ter que conviver com Aristóteles e Descartes. Nós nascemos analfatóteles, nós não sabíamos quem era Aristóteles, nem que ele tinha implantado esse tipo de cultura que domina o mundo. Nós vivíamos uma vida cultural muito intensa sem Aristóteles e Descartes. Você imaginou como estava a nossa cabeça na hora que a gente voltou à civilização e encontrou com Descartes, Aristóteles e tudo que estava na moda, né? E no momento em que a linguagem deixava de ser o modo de transmitir cultura mais eficiente, porque a televisão, o cartaz, os dados processados tomavam o lugar disso. Veja que momento. Foi isso que fez o tropicalismo. Então, Zé, sabes, a ideia que se tem é que tu de vez em quando tens um léxico próprio. Exatamente. Tu inventas palavras. Aliás, como fizeste agora. Mas, Miguel, presta para você alguma coisa o que eu falei, Miguel? Falou, claro, sim, presta, valeu. Aliás, eu devo dizer que o Tom Zé, e era o que há pouco eu comentava, acho que é dos mais completos artistas, na assunção completa da palavra, que existem vindos do Brasil, digamos, do todo o tempo da ditadura. Porque palavra, digamos, há bocado o que falaram de instrumentos, a concepção mesmo do interior, exterior, enfim, é imenso, e por isso, claro que sim. Claro. Olha, eu quero dizer também que eu também estou preocupado com os acadêmicos de Viseu, para ver que minha vida... Para ver que minha vida não é toda metida a bobo.
Já agora, há aqui uma coisa interessante que podemos dizer, não só aproveitando a dica que tu acabas de dizer, esta dos académicos de Viseu, mas também, vista a chamada a ter sido a primeira de Coimbra, onde há também muitos estudantes. Na verdade, Tom Zé, e talvez algumas pessoas desconheçam, tu durante muitos anos eras também conhecido, sobretudo porque tinhas uma grande relação com o público, com os universitários brasileiros. É verdade, eu vivi de 70 até 99, quando o David Barney me inventou para o mundo. Eu vivi somente sustentado pela classe universitária. Ela em São Paulo, no Brasil, em São Paulo e no interior de São Paulo, é muito numerosa e podia me dar até o nome de artista. Fantástico. Porque só ela me chamava, todos os mídias me deixaram de lado e tal, aquele negócio que eu chamo de ostracismo, que eu passei de 73 até 90. Tu passaste mal nessa altura? Exato, 20 anos. Bom, eu passei mal porque a Neuza praticamente sustentava a casa para mim, minha mulher, como vocês conhecem. Sim. Sustentava, eu ganhava muito menos do que ela, e ela nunca se importou com o carro que ela estava andando, ela só estava dizendo, olha que árvore bonita, olha que paisagem bonita, a Brasília velha que eu andava, ela nunca ligou para aquilo. Foi nessa altura que foste porteiro e jardineiro, não? Eu tive vários trabalhos. Teve um amigo meu que me sugeriu que eu fosse pai de santo. Pai de santo. Naturalmente um amigo judeu. Claro. E era sério, eu vivia tomando dinheiro emprestado na mão dele, e um dia ele falou assim, então Zé, eu tive pensando, se você botasse um turbante, uma pérola aqui na frente do turbante azul marinho, você tem um certo espírito adivinhador, quem sabe você passaria a desfrutar de uma vida social muito mais importante do que essa de artista. Mas eu fui também jardineiro, na verdade eu nunca ganhei, eu dizia que ganhava, mas era mentira, meu prédio nunca me pagou nada, mas eu dizia que ganhava um salário mínimo. Eu fui assistente de baianidade de uma novela que eu ficava junto do escritor, que era Walter Darst, e ficava dizendo como é que baiano falaria determinada coisa. E fui várias funções, né, filhinha? Eu até me esqueci. Ah, sim, eu ia trabalhar num posto de gasolina. Essa ia ser minha função final. Quando música não dava mais, eu combinei de ir atender, de ser frentista, como chama no Brasil, não é? De atender no posto de gasolina de meu sobrinho, porque eu nasci dentro de uma loja. Foi na loja que eu aprendi a falar minha segunda língua, que é a língua do povo da roça, a língua que Portugal falava no século XVI. E que me tornou culto, foi isso. A faculdade mais sofisticada que eu frequentei foi a loja de meu pai. É extraordinário ouvir-te, Tom Zé. Quase que não apetece interromper-te, mas a verdade é que nós temos mais uma chamada em linha. É o Filipe, é de Olhão, é enfermeiro. Estás a ouvir Tom Zé, estás em direto com ele. Olá, Filipe. Olá, boa noite. Tom Zé, admirável. Tom Zé, não, Filipe, é admirável a vida do Tom Zé. Completamente. Estou esbabacado. Completamente sem palavras, exatamente. Olha, mas eu era mais por outra coisa, que é dar os parabéns ao Teatro Viriato, por dois motivos. Primeiro, porque é a melhor coisa que aconteceu a Viseu, em termos culturais, obviamente, e em segundo porque... comercial. O Centro Comercial do Gelo. Não esquece lá isso. Não? Foi também bom. Sim, mas não tem nada a ver, em termos culturais não tem nada a ver, óbvio. Sim, Filipe. É assim, eu sou de Mangualde, que é aí ao lado de Viseu, e era só mesmo para dar os parabéns ao Teatro Viriato, porque, imagina, puseram os meus pais, que o meu pai tem 60, a minha mãe 50 e que tal, para não ter mais nada, a ouvirem a orquestrada e a chegarem a casa sem eu conhecer, chegarem a casa, porreiro, vai ver. Olha, é um elogio muito merecido. Então, Zé, querias fazer-te uma pergunta a Filipe? Não. Uma pergunta simples quer dizer fale pouco, né? Obrigado. Obrigado, é um ótimo conselho. Olha, obrigado, Filipe, por teres entrado aqui em direto. Aqui no nosso blog, que hoje está a dar algumas interferências, aqui o aparelho que eu tenho aqui do meu lado esquerdo, é uma pena não verem, mas alguém dizia no blog que é um espetáculo a ouvir o Tom Zé, e que Tom Zé lhe faz lembrar
O Carlos Seixas, maluco beleza, diz... Sim. Raul Seixas. Exato, Raul Seixas. Já agora, o Marcos convida-te a ires viver para a Praia da Barra. Ele diz que tem lá a casa. E que o forró é lá todo o dia. E depois a quantidade de brasileiros que estão lá é muita. Por isso ias-te sentir basicamente em casa. É o que ele diz. Já alguém diz, nunca ouvi e gostei. Alguém admite que nunca ouviu falar do Tom Zé. Até porque não é muito o meu estilo de música, diz. Mas fui ouvir por curiosidade e gostei bastante das músicas dele. Já que estou aqui, vou chatear mais um pouco para que divulguem o meu blog, só para poesia.blogspot.com. Já agora... Olha, mas o Luís Figueira... Poesia... Só para poesia.blogspot.com, assim se chama. Já agora, sim. O Luís Figueira, no nosso Facebook, diz que acha o que é que o Tom Zé acha do trabalho do Marcelo D2 fez com os clássicos do samba misturado com o hip-hop. Olha, querida, todas as novidades, desde as naus portuguesas que chegaram em 1500 até o hip hop e a internet, eu me apaixono por novidades, senão eu estava perdido. Eu que nasci na Idade Média, num Irará que não tinha nem um motor, nem uma lâmpada elétrica, nem uma torneira, tive que me acostumar com tudo, né? E então, enquanto as pessoas às vezes reagem com uma certa impaciência com a música da juventude, eu dedico o espaço, tempo, observação, pensamento, e gosto muito desse trabalho do Marcelo D2 principalmente. Continuas a fazer yoga, Tom Zé? Sim, faço yoga e tai chi. E que tal? Agora mesmo eu cheguei, comi um bacalhau muito bom, mas foi um pouco pesado. Antes de vir fazer o programa eu tive que fazer um pouco de ginástica. Claro. Eu recordo que Tom Zé, com toda esta lucidez, tem 72 anos. Tom Zé, sentes 73? Quando é que fizeste 73, Tom Zé? 73 anos. Correto, eu tenho 73 anos, nasci em 36. Quando o Brasil mesmo era ainda um projeto, né? Como é que tu vês o Brasil nos dias de hoje? Como é que tu vês a sua evolução? Olha, David Byrne gosta de me botar para falar. Eu acho que ele pensa que eu vou aprender a falar inglês finalmente, né? E um dia ele anda comigo na rua. Então, Zé, o que é que você acha do Brasil? Eu nunca tive pretensão de fazer essas coisas que os artistas fazem, né? De em um minuto dizer como é Portugal, em um minuto dizer como é o Brasil. Mas eu pensei uma coisa que até hoje eu gosto de repetir. Ele disse, David Byrne, no dia que você ouvir falar que o Brasil está fazendo controle de natalidade e que a estrada de ferro voltaram a ser prestigiada, você pode acreditar, o Brasil começou a crescer. Já agora, então Zé, como é que foi esse teu encontro com o David Byrne? Segundo julgo saber, o David Byrne descobriu-te exatamente na fase em que tu ainda tocavas nas faculdades. Correto, e no momento exato que eu estava largando as faculdades para ir para o posto fundo, de gasolina. Era batendo fundo. Isso, batendo fundo, e eu ia para o posto de gasolina, porque eu não queria mais trabalhar, não aguentava mais aquele trabalho, aquele subemprego, né? E não queria, naquele tempo os governos já eram do PMDB, mas eu não queria aquele tipo de coisa, eu queria trabalhar numa coisa parecida com a loja de meu pai. A única coisa que tinha parecida era o posto de gasolina. E foi aí que David Byrne apareceu e fez com que tivesse uma aventura nos Estados Unidos, atestando o teu depósito financeiro, não é? É correto, na hora que ele lançou o disco The Best of Tom Zé nos Estados Unidos, fez sucesso lá e na Europa. Eu aí tive que voltar a ser músico, graças a Deus, estou muito feliz, é um privilégio, é uma felicidade, essas visitas, essas amizades. Mas como é que tu irias conseguir viver sem música, Tom Zé? Bom, tu respiras música. É claro, você está fazendo uma pergunta que eu morria de medo, o estômago estava mal, o intestino estava mal, estava tudo mal, tudo estava dando sinal que eu estava errado, mas eu... Era sobrevivência. Eu acho, repare, também tem uma coisa, no mundo que eu nasci, se uma pessoa encontra trabalho para ficar alegre, a música deixa de ser profissional e passa a ser a diversão. Sim. A música não vai sair, a música vai apenas mudar de objetivo. É impressão minha ou estás a passar a melhor fase da tua vida, Tom Zé? Desculpe? É impressão minha ou estás a passar a melhor fase da tua vida? Eu acho que sim. São Paulo é uma cidade oriental. Eu também aprendi muito sobre Helena Blavatsky, que também o poeta português, o mais querido, Pessoa, o Pessoa, também disse, olha, um dia numa carta dele, ele disse, eu estou aqui de cabeça para baixo porque traduzi um livro da Blavatsky.
o Gurdjieff, o Ouspensky. Eu estou numa fase que com 73 anos a morte já é uma coisa diferente do que quando a gente é jovem, e você também se interessa pela morte e se interessa pelas entidades superiores, por outras concepções da divindade e tal, mas a fase da minha vida, por causa disso mesmo, é especialmente maravilhosa, e por causa da mulher que eu tenho, que é uma criatura fantástica. Então não percas essa mulher, não é? Exato, Aliás, Neuza, tu nunca pensaste em incluir a Neuza em alguns dos teus temas, com participações mesmo dela, lembrando-te coisas? Mas ao contrário, não existe nada que a Neuza não tenha presente. Ela não permite que eu bote as parcerias que ela tem, é isso que acontece. Fantástico. Ela está em absolutamente tudo. Eu não dou um passo. Quando a coisa não é o caminho não é correto, ela diz, isso não é digno de você. Pronto, pode jogar fora que não presta. É a tua grande conselheira. Isto é um grande exemplo. É verdade. Há muitos casais que estão neste... um grande vês homem, o Tom Zé e a Neuza. De um grande homem há sempre uma grande mulher. É não, sempre tem uma grande mulher para parecer um grande homem para enganar em nome dela. Então, Zé, já agora, tu a determinada altura na tua vida disseste que não tinhas um público fixo. Sobre ti próprio disseste que as pessoas não te sabiam classificar. Quase que apetecia dizer que não sabiam o que é que deviam fazer com o Tom Zé. Como é que classificamos? Olha, aí agora já tens? Eu fico comovido com uma coisa. Realmente é impossível classificar. Veja bem, quando o David Byrne me lançou, eu fazia determinado tipo de coisa. Depois do lançamento eu já fiz tanta coisa diferente. Cada disco é um suicídio. Quando eu fiz o disco das crianças, o disco sobre ritmo, o Dancessar, eu não sabia nada sobre o assunto. Quando eu fiz o disco da Bossa... Vou lhe contar uma coisa que é muito mais fácil de explicar. Quando eu fiz o disco da Bossa Nova, meus amigos, entre aspas, todas as pessoas que conviveram comigo, que é natural que tenha disputa, nós somos humanos, na hora que ouviram dizer Tom Zé botou um disco de Bossa Nova no mercado, ficaram interessadíssimos. Agora eu traduzo esse interesse como que você diz assim, agora ele vai se fuder. Não é para desrespeitar o microfone nem o ouvido do público. É para saber como... Aí acharam um disco perfeito, aí se renderam ao disco. Então, realmente eu não tenho público. Se até meus amigos começaram a gostar de mim, como é que eu posso ter público? Olha, Estudando o Pagode é considerado um dos melhores discos. É verdade. É verdade. Também concordas com isso? Sim, concordo. A Neuza concorda, o que é muito importante. Isso é importantíssimo. Já agora, porque estamos a falar muitas vezes na Neuza, a Neuza tem algum tema preferido do Tom Zé? Neuza? Eu gosto sempre do último, porque Tom Zé está sempre procurando superar a si mesmo. Ele tem uma autoexigência muito grande. Eu gosto muito de Estudando a Bossa, do disco anterior. Dancessar é maravilhoso, mas eu acho que vão passar outros 20 anos até alguém começar a prestar atenção nas grandes riquezas daquele disco. Já agora, Neuza, já alguma vez impediste que um tema do Tom Zé saísse? Cá para fora. Já interferiste na criação de Tom Zé? Sabes que podes ser incriminada por isso. Exatamente. Marido nordestino não permite que isso aconteça, não. Ele não é bem assim. Mas acontece, tem duas coisas. Assim. Primeiro, eu não sou marido nordestino, eu não sou nem homem. Eu sou muito mulher, eu tenho útero. Ai, ai, ai. E aí... ai, ai, ai. E aí... Eu posso reconhecer que a Neuza é a pessoa que eu trabalho, eu sou o espírito no qual ela encarna. Eu não sou devoto de Allan Kardec, mas nisso eu repito as teses dele. É fantástico, nós ficamos com esta afirmação. O Tom Zé diz que eu tenho útero, não é? É de facto uma frase que vai marcando esta edição da Prova Oral. Estamos mesmo a acabar. Tom Zé, as pessoas que estão a ouvir esta emissão e que à partida moram em sítios próximos dos locais onde vais dar 2 concertos no espaço de 3 dias, hoje em Viseu, não, amanhã em Viseu, depois no sábado em Guimarães, o que é que lhes podes dizer? O que é que tu vais apresentar? Pelo amor de Deus, pessoal de Viseu, vão lá ver. Não demora nada, não aborrece ninguém. Antes da hora de fazer xixi, o show acaba.
é uma coisa, eu me interesso pela plateia o tempo todo. Se eu ver que vocês não estão se interessando, eu mudo o show. Em Guimarães vai ser a mesma coisa. Ó, não deixem de ver, para eu levar os olhos de vocês, a alegria que eu sei que vocês vão ficar. Ó, vão ver. Então, é extraordinário falar contigo e ficaria 2, 3 horas. Antes mesmo de acabar esta entrevista e ficar aqui o repto, mais uma vez recordo, amanhã em Viseu. Amanhã em Viseu, depois no sábado. 21h30, no sábado. Também à mesma hora, possivelmente, mas no Centro Cultural Vila Flor, que tu também não conheces, mas... certamente vais querer viver. Lá. Sim, até porque tanto o Teatro Viriato como o Centro Cultural Vila Flor fazem parte de uma espécie de reestruturação. De reestruturações muito bem sucedidas e que são amplamente elogiadas por todos. E ainda bem, porque bem o merecem. Já agora, Tom Zé, como é que foi a tua aventura nos Estados Unidos? Há pouco, aliás, faço-te outra pergunta. És mais amado nos Estados Unidos ou no Brasil? Nos Estados Unidos do que no Brasil, sem dúvida. Sem dúvida. Tem umas pessoas que gostam de brincar. Tom Zé, estou em Nova York, a cidade que você conquistou. Mas agora eu já tenho muitos amigos em Portugal e no Brasil também. Mas fora do Brasil tem mais respeito do que no Brasil. Porquê que achas que os Estados Unidos te amaram tanto e acolheram dessa vez? Não sei, talvez tenha um número de pessoas nas diversas faixas da sociedade que pode se interessar pelo que eu sei fazer, porque se eu pudesse eu fazia música popular para tocar não no rádio, mas na estação rodoviária, que é o lugar verdadeiramente popular da vida do povo. Mas toda música que eu faço, eu penso, agora eu vou abafar. Mentira, vou chamar de música difícil. Então eu não tenho jeito. E parece que lá tem uma faixa da população que pode se interessar mais por isso. E essa faixa está especialmente concentrada em alguma parte da imprensa. Assim como tem vocês que são tão carinhosos comigo. No Brasil eu nunca teria uma entrevista de rádio com tanta fofoca como estamos fazendo aqui. Já agora, nós temos que acabar esta entrevista, mas há uma coisa há uma característica tua que é a lealdade. E se dúvidas houvesse, a tua banda é a mesma há quantos anos, Tom Zé? Minha o quê? A tua banda. Sim, eu não troco de banda. O Lauro tem uns 35 anos comigo. Minha própria mulher, até casamento eu também não troco. A Neuza eu tenho. Vamos fazer quase 40 anos de casamento. O Jarbas toca há mais de 30 anos. Quem tem menos tempo na banda tem 10 anos. Fantástico. Olha, Tom Zé, nós temos que acabar este programa. Tenho o teu CD aqui à minha frente, Estudando Pagode. Já passamos um tema, abrimos com Prazer Carnal. Tu, enquanto autor deste disco, sabes que és tu, não é? Podes escolher um tema que podemos passar? Então, uma coisa que um pouco embarca toda a coisa do disco, que é a Mulher Navio Negreiro. Que esse disco trata do fato da mulher ter sido sempre a inimiga das religiões, maltratada por todas as sociedades. A mulher é realmente um navio negreiro, então... Olha, agradeço-te então. Vamos fechar com essa música. Para as pessoas que ouviram esta entrevista e que agora possivelmente ficaram com curiosidade de saber quem é este extraordinário convidado que aqui tivemos. É Magno. Tom Zé, obrigado. Aí estaremos, eu possivelmente no sábado, ou talvez amanhã, tanto no Viriato como no Centro Cultural Vila Flor. Tudo farei para estar. Venha. Irei dar-te um abraço, Tom Zé. Obrigado a você e obrigado a Cátia. Não se preocupe que eu também não faço despedidas demoradas. Tá bom, obrigado, Tom Zé. Obrigado, Tom Zé. Amanhã. Obrigado. Música, cinema. Divino luxo, navio negreiro. Macho pela vida se valida, molestar a mulher, se diverte. Apavorada ela que se pela, pouco para de pé e padece. Quando ele pia, pra inibir na mulher o animal. Talvez eu ria, vendo ele transar uma boneca de pau. Com seu incubado, calado, colado, pirado pavor do segredo sagrado. O macho pela vida se valida, molestar a mulher,
se diverte. Apavorada ela que se pela, pouco para de pé e padece. Quando ele pia, 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 pra inibir na mulher o animal. Talvez eu ria, 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 vendo ele transar uma boneca de pau. Com seu incubado, calado, colado, pirado, pavor do segredo sagrado.